É interessante notar que não existe uma recomendação clínica quanto a isso, sobre esse horário, qual seria o horário ideal para se fazer isso. Entretanto, existe uma recomendação, não é bem uma recomendação, mas existe um padrão que é definido historicamente e socialmente e que indiretamente define a que horas que você deve dormir e a que horas que você deve acordar, socialmente falando. Olha só, antigamente, eu digo bem antigamente, antes mesmo de existir energia, por exemplo, energia elétrica, iluminação artificial, quando acabava a luz solar, você não tinha mais motivo para ficar acordado, certo? Acabava a luz do sol, você já não conseguia mais enxergar nada, dependia de lamparinas e etc. E por isso as pessoas iam dormir, era o que elas podiam fazer. E isso impactou, inclusive, nos horários em que a sociedade como um todo funciona. O comércio, as escolas, as empresas, elas todas começam a funcionar ali entre 7 e 8 horas da manhã. O comércio começa a funcionar um pouco mais tarde, né, 9 horas em algumas determinadas regiões. Mas esse fato deles começarem esse horário impacta justamente nesse tempo, nesse horário em que você tem que dormir para que você consiga ter aquela duração de sono. Ou seja, se o seu trabalho começa às 7 horas, se o seu trabalho começa às 8 horas, você tem que dormir pelo menos meia-noite. No máximo 1 hora da manhã. Na verdade não, você vai ter que acordar antes para se arrumar, para chegar até o local de trabalho, se você não é remoto, se você não é freelancer e precisa se deslocar. Então você vai ter que dormir entre 11 horas e meia-noite. Só que o sono dos seres humanos não é necessariamente controlado pela sociedade. O que realmente controla o sono dentro de nós? Existe algum mecanismo que faz isso? E sim, existe um mecanismo que controla o seu sono, que controla quanto tempo, quando que você vai sentir sono, quando que você não vai sentir, que é chamado de ritmo circadiano. Circadiano vem do latim circadiem, cerca de um dia. Ou seja, é o ritmo ou um ciclo que define muitas coisas e muitos comportamentos, tanto em seres humanos como em mamíferos. Esse ritmo ele é influenciado principalmente pela luz solar, pela temperatura e pode ser influenciado por outras coisas também, como a maré, os ventos, as fases da lua. E esse ritmo controla dentro de nós diversas outras coisas além do próprio sono. Por exemplo, a digestão, o controle de temperatura corporal, a renovação celular, enfim, várias coisas que estão relacionadas a esse ritmo. Na verdade, é ele que controla o nosso relógio interno, o nosso relógio biológico. E aí você deve estar se perguntando, será que esse ciclo ele pode funcionar de maneira diferente em mim e em outros seres humanos? Será que existem pessoas que têm um ritmo circadiano diferente? E a resposta é sim. Existem pessoas que têm um ciclo, um ritmo diferente. Então, em tese, digamos aqui que você tem essa liberdade de que você pode acordar um pouco mais tarde. Se você pode acordar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e tendo entendido que você precisa de no mínimo 7 horas de sono por noite, você pode chegar à conclusão de que você poderia dormir ali entre 2 e 3 da manhã sem problema nenhum, já que você vai conseguir dormir aquele período todo de tempo que é recomendado.